Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Bom que esta é a era da informação, ninguém duvida. Haja controle remoto e cliques no mouse, não é mesmo? As notícias chegam por inúmeros canais de TV, pelos jornais e principalmente pela internet e pelo celular. Mas e o rádio? Será que ele ainda tem voz? E o que é que ele tem a ver com política? O nosso entrevistado de hoje fez história no rádio e de lá para cá foi um pulo, viu? Em 1986, quando se elegeu para a Assembleia pela primeira vez, Afanásio Jazade teve a maior votação de um deputado estadual na história do Brasil. 558.138 votos. Foram 5 mandatos consecutivos do radialista, que também é jornalista, publicitário e advogado. Muito obrigada, deputado, pela presença do senhor aqui no Memórias. É uma honra poder te entrevistar. Antes de mais nada, eu quero dizer a você o seguinte: o rádio ainda tem voz, sim. Voz forte e longa, né? Então o rádio fala alto e para muita gente. Eu quero saber como é que o senhor entrou nessa onda do rádio, já que essa voz não tem como reconhecer, não tem como não reconhecer, né? Bom, entrar no rádio é inconfundível. É tal coisa. Eu fui pedir emprego para o Hélio Ribeiro, quando ele era diretor e também apresentador de um programa muito popular na Rádio Tupi. Inicialmente, ele queria mudar o meu nome. Ele falou que Afanásio isso é louco, isso aí não serve para o rádio. É muito difícil. Aí ele me batizou. Ele falou: você vai se chamar Ricardo Renner, que era um nome que ele queria adotar, mas ele foi batizado antes pela Sônia Ribeiro, como Hélio Ribeiro. Deve ser uma coisa meio esquisita, né? Mudar de nome assim. Não, mas é que está, porque antigamente existia muito isso no rádio, não é? Muitos pseudônimos, como ainda existe, né? O sujeito é neto, não sei o que lá, fulano neto, não sei o que lá, filho, tal. Então você nunca sabe qual é o prenome mesmo, não é? Enfim, aí eu saí para fazer uma reportagem, não gostei. Aí entreguei para ele gravador, tudo, e foi embora. Não desisti do rádio com o Hélio Ribeiro. Posteriormente, já como jornalista, eu trabalhei na Central de Polícia, na sala de imprensa, como repórter. E um colega que era informante apenas da Rádio Jovem Pan, um senhor já de idade, imagina o Roberto Oliveira, ele foi chamado para fazer a cobertura de carnaval. Só que ele não falava no microfone, ele tinha vergonha. Ele era só informante, só passava as informações por telefone para a redação. Então, ele marcou para viajar com a família naquele carnaval, em 1970, e pediu que eu fizesse as vezes dele. Então, os operadores, os técnicos da Jovem Pan chegaram lá com aquele equipamento todo, mostraram como é que funcionava para ele, mas eu de longe só observando como é que operava. E realmente começou a cobertura no sábado de carnaval, quando chamavam Mágino Roberto da Central de Polícia, entrava eu. Ainda não era o Afanásio? Ninguém sabia quem era. Aí ligavam da redação, quero falar com o Mágino. Ele deu uma saidinha. Ele foi até a Praça da Sé fazer um lanche, ele está no plantão pegando ocorrência, e foi assim o carnaval todo. Ao final do carnaval, quiseram saber quem é que tinha substituído o Mágino. E aí, então, eu conheci Fernando Vieira de Mello, conheci todo o pessoal da redação da Jovem Pan, mas, naquela ocasião, eles não tinham condições de contratar uma outra pessoa. Eu pensei, isso é conversa de patrão, né? Então, entrou por um ouvido, sai pelo outro. Eu só fui contratado pela Rádio Jovem Pan depois de 2 anos. Em 72. Em 72. Mas nesse tempo todo, lá na Central de Polícia, eu concentrei 4 empregos lá. Eu trabalhei para a Folha de São Paulo, para a agência Folhas, no caso, para a sucursal paulista do Jornal do Brasil, né? Trabalhava também para o Correio da Manhã e para o Diário de Notícias do Rio de Janeiro. Mas antes eu trabalhei na Folha da Tarde. Meu chefe de reportagem, inclusive, foi o Frei Beto. Olha! E na Folha da Tarde eu fiz coberturas espetaculares. E fui também designado, na ocasião, para fazer a cobertura do Congresso da Uni. Ninguém até então sabia que seria em Ibiúna. Mas aquele famoso
o famoso, de 68. O Frei Beto disse que eu teria que ir com um carro de reportagem até a cidade universitária e de lá, com os olhos vendados, eu seguiria para o local do congresso. Eu me recusei. Eu falei, não, não vou. Se eles não confiam em mim, eu não vou confiar também. Não sei para onde é que eles vão, não vou. Sem o endereço não dá. Então ele fez o quê? Ele me escalou para ir para o DOPS, fazer a cobertura no DOPS, e mandou para lá o Gilney Rampazzo, que hoje é diretor da Globo em Brasília e é marido da Eliane Cantanhede. O Gilney, inclusive, não vejo desde aquela época. Bem, o tempo que eu fiquei no DOPS, o Frei Beto me dizia o seguinte, o Frei Beto ele assumia a chefia de reportagem às 16 horas e até às 21. E ele pedia que eu transmitisse para ele todas as placas, cores de viaturas e verificasse se estavam chegando com preso ou não no DOPS. Depois é que eu fui saber por que isso. Eu pensei que aquilo fosse apenas um castigo, não é? Por não ter topado a cobertura do exatamente, Congresso. Por não ter aceito, não o Congresso, mas por não ter aceito viajar de olhos vendados. Bem, acontece que eu fiquei ali, fazia essa transmissão de informações para ele, né? E quando houve a diligência para ir à Ibiúna, que até então não se sabia, eu era o único repórter lá do DOPS, numa madrugada, e o que me chamou a atenção? Um conhecido do DOPS, que trabalhava no setor de expedição de porte de armas, eu encontrei com ele num restaurante lá perto. E ele estava chateadíssimo, porque ele tinha sido convocado para ficar ali de madrugada e que haveria uma grande diligência e todos estavam de sobreaviso. Eu estranhei que ele era do serviço burocrático, por quê? Então eu pensei, bom, vai ter alguma coisa boa aí, vai acontecer alguma coisa. E fiquei lá. Por volta de 2, 3 da manhã, um delegado me chamou. Falou, olha, você quer acompanhar? Quero, claro. Estou aqui. Mas ele não disse o que era. Só que você não pode dar nenhum telefonema a partir de agora, para não queimar o serviço. Tudo bem. E nós saímos então, fui num dos carros do DOPS e acompanhamos aquela... E o que me chamou a atenção de que haveria alguma coisa é que no final de tarde, começo de noite, começaram a chegar aqueles caminhões espinha de peixe da Polícia Militar, com aquele monte de soldados da tropa de choque, ônibus também da Polícia Militar, não, era Força Pública na época. Falei, alguma coisa vai estourar. E realmente aconteceu. Então fomos para lá, alguns colegas jornalistas que estavam já fazendo aquela cobertura foram presos, e eu vim com o pessoal do DOPS também. E a essa altura, num outro carro, estava o Vladimir Palmeira, o Zé Dirceu. Esses foram levados para o DOPS. Os outros, foram cerca de 900 presos. Os outros foram para o presídio, Tiradentes. E a maioria estudante? Alguns sim, outros não, né? Outros agitadores profissionais mesmo, né? Nem estudantes eram. Mas, enfim, aquilo foi histórico. Outra cobertura também que eu reputo histórica também foi quando mataram o Carlos Marighella, na Casa Branca. Eu estava na central de polícia e à tarde vislumbrei alguns homens do DOPS lá no pátio do colégio, que não era normal. Lá havia um pronto-socorro, o pronto-socorro central era no pátio do colégio, havia um posto médico legal também ali, e eles me disseram que haveria uma grande operação, e eu fiquei também de sobreaviso ali na central. Por volta das 8 e pouco da noite, era uma terça-feira, não esqueço mais, era uma terça-feira, jogavam Corinthians e Santos no Pacaembu, porque o jogo tinha sido adiado, tinha chovido muito no domingo, então eles transferiram para terça-feira à noite. E então nós estávamos por volta de 8 horas lá no plantão, quando telefonam, ou passaram um rádio, sei lá, pedindo que o delegado do plantão fosse, inclusive com alguns médicos, lá para a Alameda Casa Branca. Então eu fui junto com a viatura policial. Foi junto também? Fui junto. E ali eles tinham, então, matado o Carlos Marighella. E a minha surpresa, no dia seguinte, nos jornais, principalmente no Estadão, sai a foto em um quarto de página do Frei Beto, como sendo da quadrilha do Carlos Marighella. Aquilo me chateou bastante. Próxima. Aí é que está. Não, e eu aprendi muito com o Frei Beto. E eu era garotão, eu não tinha 18 anos quando eu comecei, na grande imprensa. E
Essa era uma coisa que eu queria perguntar, desculpa interromper. Nessas grandes coberturas, a gente tem faro de reportagem, né? Quem é repórter de verdade sabe que está ali fazendo uma matéria importante, mas o senhor tinha noção que essas eram matérias que iam fazer história mesmo? Assim, que estava cobrindo parte da história política importante do Brasil? Não, eu já tinha feito a cobertura também, com a explosão da bomba, aqui no quartel do 2º Exército, quando morreu o Cosel. Inclusive, o José Cosel era primo de um colega, José Cosel, que era um colega nosso de Folha de São Paulo, fazia cobertura da área automobilística, não é? E então, uma bomba também que estourou na Consolação, aquele outro piloto que perdeu a perna num atentado aqui no consulado americano, que funcionava no térreo do Conjunto Nacional. Então a gente fazia essas coberturas, não tinha noção do que poderia. E fazia, paralelamente também, as atividades do Esquadrão da Morte. Do Esquadrão da Morte. E uma outra coisa, eu vou dizer aqui numa primazia para você, Viviane. Oba, adoro. Eu estou, inclusive, terminando um livro contando essa história. No Rio de Janeiro havia o Esquadrão da Morte. E eles lá tinham relações públicas que se chamava Rosa Vermelha. E o Esquadrão da Morte passava essas informações para mim, eu trabalhava de madrugada nessa época, eles passavam para mim, que eu aqui ficava na mesinha, checando, que tinha as fontes. Então, o sujeito ligava para mim, por volta de meia-noite, 1 da manhã, passava a informação e por volta de 5h30, 6, eles voltavam a ligar para saber se a gente tinha encontrado o local, se faltava algum detalhe da ocorrência. Bom, e nesses telefonemas, tal, quem ligou, quem não ligou, ligação estranha, ligação anônima. Eu falei para ele, confabulando, poxa, nós temos que dar um nome também para você é um informante. Então, lá no Rio tem o Rosa Vermelha. Aí, é verdade, podia ser é verdade. Aí começamos a confabular no telefone, né? E ele queria que fosse um nome de mulher. Eu falei, olha, não sei, tem que ser um nome composto, mas eu acho que de mulher não fica legal. E como lá era Rosa Vermelha, então nós ficamos, e eu acabei batizando de Lírio Branco. Então, o Lírio Branco, Relações Públicas do Esquadrão da Morte de São Paulo, foi batizado por assim. mim dessa forma, né? A partir daí, todos os jornais, o Lírio Branco telefonou, papapá. E eu recebi muitos trotes também, porque a partir daí ligavam para redações de jornais, olha, aqui é o Lírio Branco e tal. Bom, fazendo-se passar para a por redação, ele. Mas quando ligavam para a central e eu atendia, eu já sabia quem trote era. E tal. E então a coisa terminava numa modo, vai andar, vai passear, Mas, deputado, cadê o rádio nessa época? Nessa época, nada, não, então. Eu fazia... Foi esse intervalo. Não, eu fazia rádio, eu era informante da Rádio Nacional de São Paulo. Da Rádio Nacional de São Paulo, e em 72, mais exatamente no dia 16 de fevereiro de 1972, eu fui contratado oficialmente pela Jovem Pan. 2 anos depois daquela tentativa. Exatamente. Antes disso, eles quiseram me contratar, mas eu já estava em horário diferente. E com esse monte de trabalho... Eu indiquei outros colegas para trabalharem no meu lugar. Né? Em 72 eu fui contratado, fiquei lá quase 10 anos. Depois fui para a Rádio Nacional, que já se transformava em Rádio Nacional Globo, não é? Aí começou o programa TV Mulher. Então a direção da Globo pediu que eu retardasse a minha estreia com um programa solo na rádio para participar da estreia do TV Mulher, que para eles era muito importante, para dividir o espaço com as emissoras de rádio no horário nobre, de manhã. Então, era uma nova proposta. Então, estreamos o Ney Gonçalves Dias como apresentadora, a Marília Gabriela, não é? E como comentaristas, o Clodovil, eu, a esposa do Newton Travesso, Ala Sherman, enfim. Eu fiquei 8 meses, o combinado com a direção da televisão, não é? Depois eu saí e já estreiei o meu programa solo na Rádio Globo. Você já tinha feito TV? Já tinha feito televisão na TV Record, Map Movietone. Map Movietone às 7h30 da noite. Mas era diferente, não é? Diferente. Na época em que as câmeras pesavam praticamente meia tonelada, não é?
E era tudo diferente. Agora, já em 1980, lá na Globo, a coisa já era um pouquinho mais avançada. Quer dizer, o senhor era muito novo e já tinha feito um monte de coisa legal. Já tinha arrumado esse monte de fonte na polícia, já tinha um contato bacana com os policiais, já estava no meio das reportagens importantes, já tinha feito rádio, televisão. E Viviane, aí? Não, aí é o seguinte, veja só, na Rádio Globo, em 83, no mês de agosto, eu bati um recorde nacional de audiência que até hoje não foi superado e talvez nunca mais seja. O Ibope constatou que, por minuto, o meu programa era ouvido aqui na capital e na Grande São Paulo por mais de 1.041.000 ouvintes. Nossa, Hoje, não dá nem pra ter a dimensão disso. Mas hoje, se você somar a audiência de todas as emissoras de rádio, a AM e FM do Dial aqui de São Paulo, são 31 AMs e 34 FMs, você não consegue chegar a 1 milhão. Quer dizer, são tempos diferentes. Por quê? Porque de lá para cá muitas emissoras foram implantadas, emissoras clandestinas, emissoras comunitárias de rádio, a programação matinal da televisão também sugou um pouco da audiência do rádio, não é? E depois eu fui para a Rádio Capital. E na Rádio Capital eu tive uma grata satisfação também. Em 1985, eu consegui reaproximar pessoas que não se viam há 75 anos. É um recorde mundial não superado até hoje. E eu consto, inclusive, passei a figurar no livro internacional dos recordes. Eu reaproximei duas primas que não se viam há 75 anos. Que bacana. Então... E teve a história do Disque Denúncia também. Vamos contar no próximo bloco? Perfeitamente, claro. Só um intervalinho, então daqui a pouco a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já.